a perspectiva, diz Florensky, né? Que eu considero, diz ele, que nem um vértice, nem um outro, são cada um deles acesso consistente para a dimensão da verdade. Veja que a gente, pouco a pouco, vai construindo aquilo que para Florensky é seu lugar epistemológico e a sua metodologia. Dimensão de saudade, dimensão de busca, alguns critérios psicológicos que ele nos colocou sobre a mesa, né? Mas ele também vai justamente afirmar: nenhuma desses vértices me dá verdadeiramente uma experiência em que eu possa estar aceitado um conhecimento verdadeiro, comunitário e, ao mesmo tempo, pessoal, e que possa assim, ser transmitido e que possa ser colocado, né, em uma polifonia. A dimensão que Florensky diz, como tudo que Florensky vai afirmar, é que, na perspectiva dele, é necessário a coexistência, né, desta dimensão importante de acesso à verdade, que seria para ele, ao mesmo tempo, intuitiva e discursiva. O intuitivo me dá um conhecimento finito, esse conhecimento do agora. O discursivo, um conhecimento infinito que jamais alcança nenhum lugar. A coexistência desses dois elementos me possibilita, sim, um acesso também paradoxal à questão da verdade, na medida que eu tenho a experiência intuitiva, ao mesmo tempo que ela pode ser discursiva. Isto na clínica é fundamental, né? Eu sempre procuro trazer exemplos da clínica, né? Porque o exemplo da clínica, quando se vai falar a respeito disso, as pessoas conseguem encontrar uma certa familiaridade do fenômeno, e isso que eu estou discutindo de uma forma muito conceitual, muito epistemológica, se traduz de uma forma experiencial. Clinicamente, estamos em uma determinada situação, né? Temos uma determinada situação, temos um determinado evento, sentimos afeto, sentimos imagem, vivemos imagens diante de um fenômeno clínico, diante de alguém que nos conta o seu drama. Podemos, de uma certa maneira, ouvir aquilo que esta pessoa diz do ponto de vista da sua narrativa. Podemos, de um certo ponto de vista, como dizia, poder estar acompanhando o seu sofrimento, que também é meu, e gradualmente, se faz em nós um certo conhecimento dessa pessoa, que a gente poderia dizer que é um conhecimento intuitivo. Eu reúno tudo aquilo que esta pessoa falou, talvez numa imagem, num modelo, e que eu reúno tudo isso numa compreensão intuitiva, frequentemente organizada em imagem, né? Uma vez organizada em imagem, eu tenho uma questão, eu tenho que tornar aquilo que eu aprendi intuitivamente, eu tenho que tornar isso discurso para o outro, eu tenho que falar para o outro daquilo que eu intuí. Eu tenho que utilizar esses dois elementos fundamentais, e quando eu coloco para o outro aquilo que eu intuí, transformando em discurso, o outro replica. E temos essa possibilidade dialógica, né, em que a dimensão intuitiva nossa e do paciente discursiva, elas estão continuamente em interação, né? Para Florensky, isso não é só, né, claro, um fenômeno da situação clínica, né, mas a gente vai encontrar essa descrição, né, desse tipo de perspectiva na história da ciência. Né? Eu tive já a oportunidade, né, de analisar cientistas, não é? Em outras áreas de investigação. E uma das coisas muito interessantes é observar que a ciência, isso vocês encontram na história da ciência. O cientista está, de alguma maneira, tratando um tema, um objeto que ele está discutindo, que ele está investigando, e de repente, ele tem uma imagem, de repente, ele tem um sonho, de repente ele encontra uma determinada concepção que reúne uma totalidade aquilo que ele, de alguma forma, está
estudando de algum tempo, e essa totalidade, esta imagem que ele intui, né, que acontece no instante, em seguida ele vai transformar isso em teoria, em discussões, em equações e assim por diante. Vocês têm, por exemplo, né, a maçã, né, que de alguma forma mostra, né, a lei da gravidade. Vocês têm essas imagens intuitivas que depois são traduzidas discursivamente, né? Por isso que, diz Floreski, é necessário essas duas configurações, intuitiva e discursiva, na investigação de tudo aquilo que eu preciso realizar. Essa dimensão, veja que também entre nós, no campo da psicanálise, ela foi apresentada numa outra linguagem por Bion, né? Bion, vocês sabem que Bion procurou também assentar um conhecimento psicanalítico ao redor da questão do conhecer, né? E quem está familiarizado com o pensamento de Bion, Bion apresenta lá em todos os seus textos o que ele chamava de grade, e tem a grade pretende apresentar esquematicamente a evolução e as transformações da capacidade de conhecer do ser humano. Esta é a função da grade. E Bion diz, bom, um psicanalista que tenha conhecimento desta grade, dessas diferentes categorias, ele pode, em uma sessão, ele pode fazer considerações e poder reconhecer quais os elementos dessa grade que, de alguma forma, aquilo que ele está vivendo, né, reproduz. E Bion diz, essa dimensão da grade, que ele chamava de categoria C, e a categoria C é a capacidade de sonhar, a capacidade de produzir imagens, a capacidade, né, de criar poesia, de criar mitos. O que Bion assinalava? Que a categoria C, a possibilidade de criar imagens que pudessem ser modelos modelos de compreensão daquilo que eu observo, é exatamente por meio das imagens, por meio do pensamento poético, por meio do pensamento mitológico, que eu abraço intuitivamente uma compreensão, mas que depois eu tenho que traduzi-la de uma maneira discursiva ou de uma maneira teorética, né? De uma maneira que, de alguma forma, possa ser comunicada não só para o outro, mas para a comunidade a qual eu pertenço. Diz Floreski, as duas dimensões precisam estar conjugadas. E pelo fato de que o ser humano é pura saudades, o ser humano é sempre saudoso, não é? As saudades do ser humano, ela não está relacionada ao fato de que eu perdi alguém. Eu tenho saudades até do que eu nunca vivi. Eu tenho saudades de um tempo que eu anseio. Eu tenho saudades do que eu nunca comi. Eu tenho saudades da pessoa que eu nunca encontrei, né? Diz Floreski, uma dimensão fundamental, né, para se colocar nesse lugar de investigação é estar nesse lugar de espera. Lugar de espera. O lugar de espera é esse lugar de abertura fundamental, onde eu não preencho o espaço de espera com teorias, com ideias, com preconcepções, com tralha, né? Eu espero, eu aguardo, fico no espaço de saudade, fico no espaço de solidão e eu aguardo o encontro, eu aguardo a revelação, eu aguardo o evento que poderia, de alguma forma, possibilitar que nós pudéssemos vir a ter a experiência que, de algum modo, acontece intuitivamente, discursivamente, como experiência de encontro da verdade, que nos dá satisfação, que nos dá a experiência de autenticidade, que nos dá esta possibilidade de reconhecimento que estamos diante de algo fundamental, e esta verdade que, de repente, eu alcancei por meio da espera, né? Isto me possibilita que eu reconheça que esse elemento que encontrei neste fenômeno, ele é verdadeiro para vários outros fenômenos naquilo que é o seu fundamento. É por isso que a gente pode afirmar, né, aquilo que de repente é verdade por uma pessoa como questão fundamental existencial, como questão fundamental espiritual,
a vida dela é inspiração para todos, né? É por isso que nos livros, né, se vai afirmar: quem salva uma pessoa salva toda a humanidade, porque ela contém, né, naquilo que é a sua experiência de vida, naquilo que é o seu saber sobre a existência, ela tem algo que é importante para ela, mas que é algo que é importante, né, para toda a humanidade. A busca, a possibilidade de encontrar, então, demanda que possamos estar em espera. Espera significa guardar-se, nós vamos ver daqui a pouco o que isso significa do ponto de vista das disponibilidades originárias do nosso ser. Estar em espera, estar em um estado de não saturação, é estar em um estado de pobreza, de aguardo, de amor expectante, né, para encontrar a dimensão fundamental que possa, de algum modo, nos ofertar o encontro com aquilo que seria, né, a revelação da verdade. Não só no encontro humano, mas em uma alga, numa equação matemática e assim por diante. Isto que eu dizia, bom, a experiência que cada um de nós tem, né? A gente pode afirmar o seguinte: epistemologicamente, se faz uma distinção, que aqui nesse momento vale a pena diferenciar, se faz uma diferenciação entre saber e conhecimento. Saber está relacionado à experiência de alguém. E saber, ele está relacionado à experiência de alguém, experiência de vida, experiência com determinado ofício, experiência, né, com um determinado instrumento. Essa experiência que otorga a esta pessoa ao longo do tempo um saber, constitui aquilo que a gente poderia chamar da sua sabedoria. A sabedoria, né, que é um tema fundamental que nós vamos, com certeza, poder tratar no próximo ano em Florensk. A sabedoria é esta possibilidade, então, que um ser humano que tenha vivido a sua experiência de vida vai acumulando experiências, vai acumulando situações boas e más, mas, de algum modo, a sua vida constitui uma revelação da verdade do que é a vida humana. Qualquer pessoa, né, se ela esteve presente no seu tempo, se ela esteve presente em suas relações, ela tem um saber, ela tem uma sabedoria, né? A sabedoria decorre do encontro experiencial. A sabedoria decorre, sim, dessa possibilidade do indivíduo ter convivido aqui, ali, com a amizade em direção à verdade, né? E a gente precisa, então, diferenciar a sabedoria, né? A sabedoria do outro nos inspira, a sabedoria dos outros, no outro nos envolve, diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que, de alguma forma, se pode alcançar, por exemplo, por um experimento científico, como habitualmente se faz. Então, a gente pode afirmar, né, isso é epistemologia em ciência, que o conhecimento científico se faz de modo acumulativo, em que uma geração de cientistas vai acumulando conhecimentos que são transmissíveis e que são verificados e que vai constituindo um certo corpo de conhecimentos. Mas veja, ter um corpo de conhecimento, nessa perspectiva habitual, não significa que este cientista tenha uma sabedoria, ele tem um saber, né? A sabedoria implica em experiência. Conhecimento, talvez só algum acesso, né? Mas a dimensão racional. Por isso que Florensk, como que está nos ofertando um tipo de caminho entre que conhecer e saber se constituem no mesmo ato, né? Aquilo que ele está nos aportando, e isso, Florensk, a sua vida é uma demonstração daquilo que ele realizou e daquilo que foi a sua maneira de pensar e de investigar. Se trata de ser um cientista que pode sim transmitir o conhecimento, mas que ao mesmo tempo porta uma sabedoria a respeito da sua área, a respeito da sua existência, a respeito da vida, né? É muito interessante, por exemplo, se vocês tiverem oportunidade de pegar, em algum momento,
as reflexões de Einstein, né? Einstein foi um cientista que ele trabalhou por meio de todas as metodologias em física, né? Ele trabalhou e produziu conhecimento sobre a teoria da relatividade. Mas é muito interessante, se você pega os textos onde ele fala sobre as reflexões que ele teve ao longo da sua vida. Aí você pode ter essas duas dimensões que eu estou afirmando. A dimensão daquilo que foi a contribuição dele no campo do conhecimento e aquilo que, de alguma forma, é a presentificação da sabedoria da sua existência, onde ele fala a respeito da vida de uma forma geral, né? Fruto daquilo que foi o atravessamento que ele teve com a verdade nesses dois registros, né? Agora, como eu dizia, para Floresky, ali, quando nós temos a possibilidade, né, de termos um encontro com algo que é verdadeiro, que algo que nos traz revelação daquilo que realmente é real, isso nos transforma. Eu já não sou mais o mesmo, né? Eu costumo fazer referência a isso, trazendo um relato de Dostoiévski, que ele apresentou no Diário de um Escritor, quando ele fala sobre educação. Dostoiévski, né, ele tinha um jornal em que ele escrevia sobre os vários assuntos, né? E no Diário de Escritor, nesse momento, ele diz o seguinte, né, que certa vez, quando ele era menino, ele teve um encontro com um jardineiro, né? Um encontro com o jardineiro que foi um encontro para ele muito contundente, porque o jardineiro, ele reconheceu no jardineiro alguém que tinha, sim, uma experiência de vida, que tinha, sim, um conhecimento da verdade, e conversou com Dostoiévski. E Dostoiévski afirma nesse texto que esse encontro foi tão fundamental na sua vida que ele ressoou por toda a sua existência. Esse encontro que Dostoiévski fala que teve com esse jardineiro é o que eu estava chamando de memória. Memória dos fundamentos da verdade. E Dostoiévski diz, uma criança que teve um encontro verdadeiro, significativo com uma pessoa, seja ela quem for, este encontro verdadeiro tem a potência de salvar uma criança, né? Salvar o futuro dessa criança, porque este encontro, que é verdadeiro, nesse momento histórico, né, é um encontro que tem uma espessura de verdade, tem uma espessura ética, de alguma forma transforma o lugar da criança no mundo e a sua subjetividade, diz ele, esta memória nos salva. E eu fui encontrar essa mesma perspectiva, né, desse fenômeno fundamental na obra de Melanie Klein, né? Vocês sabem que Melanie Klein atendeu crianças na época da guerra, e aqueles que tiveram oportunidade de ler o seu livro Análise de uma Criança, quando se lê o livro Análise de uma Criança, é um pouco chocante. É um pouco chocante porque a Melanie Klein, ela vai fazer intervenções em relação àquela criança, o Dick, né, que é o Richard, que ela analisou numa situação de guerra, numa cidade de interior da Inglaterra, e ela não para de falar com o Richard de uma maneira de questões muito profundas a sessão inteira. É assustador, né? É muito espantoso a maneira como ela trabalha, né? E a capacidade que ela tinha de ir direto ao ponto, né? Mas quando foi perguntada a esse respeito por que ela trabalhava dessa maneira, né? Naquele momento ela disse alguma coisa da ordem da sabedoria. Ela disse alguma coisa assim, bom, na época da guerra, eu não sabia se eu ia ter um segundo encontro com essa criança. A partir de então, disse ela, eu nunca tenho muita clareza que esse encontro que eu tenho com esse paciente, eu não sei se vai se repetir. Eu não sei se vai haver o amanhã. E assim sendo, diz ela, eu procuro fazer a melhor sessão, ofertar ao paciente a melhor sessão que ele possa ter, de tal maneira que esta sessão, que seja um encontro significativo, possa ser elemento fundamental na sua interioridade, que possa ser para ele referência no seu futuro.
Melanie Klein explicita isso como reconhecendo a importância do que ela chamava, né, nas concepções dela, de uma boa experiência, de um bom objeto. Reconhecendo também que uma boa experiência, no caso analítica, que algo de fundamental foi encontrado, não pode ser esquecido e se torna referência fundamental. Esta é a perspectiva, então, que Melanie Klein fala, esta é a perspectiva que Dostoiévski fala, e esta é a perspectiva, então, que aqui no nosso caso, Floresky vai procurar explicitar, né? Porque ele diz o seguinte, né? Um único encontro com a verdade, um único encontro com a verdade, seja ela em que área for, né? Esse encontro é pleno de conhecimento. É pleno de conhecimento porque eu não estou, né? Como eu disse no nosso encontro anterior, Floresky trabalhou em física, em matemática, em biologia, né? Em todas as áreas da ciência, né? Mas Floresky disse, eu sei, se eu encontrei uma verdade fundamental aqui, esta verdade, ela é importante não só no campo da biologia, não é importante só no campo da psicologia, mas essa verdade, na verdade, ela é plenitude de conhecimento, porque ela está, né, de alguma forma, me apresentando os fundamentos do real, né? De tal maneira que ela me dá acesso privilegiado a outras vertentes que eu possa querer e vir a investigar, né? Claro que a gente está, então, aqui também acessando levemente aquilo que depois vai ser uma compreensão importante no pensamento de Floresky, onde todas as coisas, né, em todas as coisas, está a plenitude do universo. Eu mencionei para vocês, não é? Em que Floresky, quando menino, e isto foi uma memória que ele frequentemente trouxe, né? Ele ia à praia e escutava o mar, a concha do mar, não é? Escutava o ruído. E ele dizia, bom, ao escutar o ruído, né, eu não sabia ainda, mas eu estava escutando todo o universo. A ambição de Floresky, sim, é esta possibilidade de que, num instante, num encontro, a plenitude daquilo que eu encontro aqui, de alguma forma, me orienta para diferentes vertentes, para diferentes áreas. Esse encontro, diz ele, né, desse encontro, é um encontro fundamental, né, com o sujeito, diz ele. Essa é uma concepção importante de Floresky. O sujeito é capaz de autodemonstração. Isso aqui é uma revolução para o nosso pensamento. Quem é o sujeito capaz de autodemonstração? É o ser humano? Não. É o animal? Não. Quem é o sujeito capaz de autodemonstração? O sujeito capaz de autodemonstração é a verdade mesma. A verdade não cessa de nos atravessar. A verdade não cessa de nos desconstruir. A verdade não cessa de nos tomar por diferentes manifestações e ela insiste em se revelar a revelia de nós mesmos, né? Tivemos recentemente, né, uma live com a Adélia Prado, né, discutindo a obra de Adélia Prado, e a Adélia Prado tem uma consciência profunda de que a verdade é um sujeito que se autodemonstra. Quando ela afirma, por exemplo, em um de seus poemas, né, ó Deus, se referindo à verdade fundamental, ó Deus, deixa de me visitar com esse rosto de abelha, que me desconstrói, que me fere, né, na minha egocentrismo, né? Essa mesma perspectiva do sujeito que se autodemonstra, né, parece um nome muito complexo, mas também é uma concepção que vocês vão poder encontrar com certa familiaridade no pensamento de Bion, né? O que Bion nos fala? Bion tem uma frase também bastante perturbadora, né? Quando Bion nos diz o seguinte, todo pensamento que tem um pensador é uma mentira. Todo pensamento que tem um pensador é uma mentira.
A verdade, né? Ela não é pensada, ela busca um pensador, ela me atravessa. O que leva Bion a afirmar que a verdade é pré-existente à capacidade de pensar. Bion nos diz, a capacidade de pensar do ser humano é uma organização do ser humano a fim de poder conter a verdade que o visita. Então, aquilo que é verdadeiro não é produto do nosso pensamento. Aquilo que é verdadeiro é fruto, na verdade, de um atravessamento. Aquilo que é verdade é fruto de uma visitação, né? Por isso diz Bion, o ser humano teme a verdade, anseia pela verdade, mas teme a verdade, e ao temer a verdade procura tamponar a visitação daquilo que é a verdade, e isso produz a perturbação mental. Também, então, para Floresky, né, é fundamental poder estar nesse lugar de espera, poder estar aberto a este encontro fundamental com um sujeito que é capaz de autodemonstração. A verdade é o vetor fundamental, a verdade é o sujeito universal que continuamente está invadindo a nossa interioridade, o nosso espaço, demandando ser reconhecida, né? Por isso diz Floresky que a verdade ela é conhecida, né, por si mesma, né? Por si mesma. Eu posso tentar tamponá-la, mas quando eu falo alguma coisa significativa, a minha fala transpira aquilo que seria, na verdade, a verdade. Veja que isto implica, tanto em Bion quanto em Floresky, um descentramento do eu. Um descentramento do eu cartesiano. Nós temos lá Descartes, né? Eu penso, logo existo. Toda a argumentação de Descartes decorre do eu, né? Essa é a perspectiva que Floresky e outros, né, criticam, esse pensamento racionalista que parte do eu, né? O que Floresky está fazendo ao colocar o ser humano no lugar das saudades, a colocar o ser humano no lugar da espera, a colocar a compreensão que o sujeito não é o eu, mas é a verdade, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma inversão de perspectiva, né? Não é o eu que é o centro das investigações. Não é o eu que vou, de alguma forma, com os meus instrumentos, conhecer o mundo existente. Floresky destitui o eu do centro das investigações, né? Ali, onde no mundo cartesiano o eu é o trono absoluto de conhecimento, Floresky destitui o eu, e ali onde estava o eu, ele coloca a verdade como sujeito fundamental que continuamente se manifesta em todos os lugares. Veja que é uma inversão de perspectiva, é uma destituição do eu. E o ser humano, assim compreendido, como este ser que pode se abrir ao outro, que pode se abrir aos diferentes fenômenos, o ser humano é aquele que se deixa conceber pela verdade, é aquele que é fecundado pela verdade, a verdade que acontece nele, a revelia do seu eu, como experiência intuitiva e que talvez ele possa colocar essa experiência intuitiva em língua, em dimensão discursiva, né? É por isso que todo aquele que possui sabedoria, essa sabedoria não é produto do seu eu. Essa sabedoria é, na verdade, visita das intempéries da vida que fecundou a interioridade dessa pessoa e ela sabe alguma coisa fundamental sobre a condição humana e sobre a dimensão da existência, né? Por isso que, para Floresky, a dimensão fundamental, né, que tem na psicanálise, Freud falava, né, desse lugar do analista como aquele que fica no lugar do espelho. Bion vai falar como o lugar do analista como aquele que deve não ter nem memória nem desejo, né? Mas Floresky é muito mais radical, né? Floresky é muito mais radical. Para ele, o lugar fundamental de conhecimento da verdade é o lugar da renúncia de si, da renúncia do eu, e se colocar em direção à amizade. Amizade em relação ao outro, amizade em relação à verdade, amizade em relação a todo o existente, todo o ato de conhecimento
diz Florença. Ele só implica na renúncia de si, porque ele é um ato de amizade àquilo que eu procuro investigar. É um ato de amizade por aquilo que eu procuro acolher. É um ato de amizade por aquilo que eu procuro estudar. A renúncia de si é o que me coloca numa disponibilidade de amizade. Isto é um elemento importante, não só do ponto de vista epistemológico, como Florença está nos dizendo, né? Mas esse elemento é importante, veja, para que a gente possa reconhecer a experiência humana.